Estamos caminhando pela Quaresma, um tempo de retorno, de silêncio que revela, de arrependimento que transforma. É o caminho da cruz, o caminho que prepara o coração. No Evangelho segundo Lucas, Jesus nos ensina por meio de parábolas, histórias simples que revelam verdades eternas. Não foram contadas para entreter, foram contadas para transformar. Ao longo dessas semanas, vamos aprender com o semeador, o bom samaritano, o rico insensato, o grande banquete, a ovelha e a moeda perdidas e as 10 minas. Cada parábola é um espelho, revela quem somos, confronta nossas prioridades, expõe os nossos medos e nos chama de volta ao coração do Pai. Nesta Quaresma, permita que Jesus fale com você. Ouça, arrependa-se, responda, porque as lições de Jesus não são apenas para serem entendidas, são para serem vividas. Lições de Jesus para hoje, nas parábolas de Lucas. Filha! Bom dia, que bom que você está aqui para receber a porção do Senhor. Estamos nessa Quaresma, estamos recebendo palavras dos céus, intituladas Lições de Jesus para os dias de hoje, né? As lições de Jesus que estão sendo baseadas em Lucas, na parábola do Evangelho de Lucas. Então, eu quero convidar você hoje a estar atento para o que o Senhor quer nos ensinar através das suas parábolas, onde Ele está retratada e trazendo cada dia ensinamento. Mark Twain diz assim: a bondade é a linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver. A bondade todos nós sentimos, a bondade todos nós enxergamos. Mas a gente está num mundo onde cada um tem a sua opinião, onde cada um tem as suas críticas. Você começa a observar logo no Instagram. Você posta uma coisa, lá vem vários comentários por conta daquilo. Eu não acho isso. Talvez você postou servindo uma refeição para o seu filho. Aí a outra mãe posta: tu já dá isso para a tua criança, né? Cada um tem as suas opiniões, cada um tem as suas críticas. E onde está a bondade? Eu costumo enxergar muito sobre o trânsito. Eu fico no trânsito e eu observo muito, como eu digo, poxa, como estamos num tempo onde pessoas estão expondo o seu egoísmo, expondo as suas maldades. É muito raro você ver pessoas, quando vê uma pessoa na faixa de pedestre, parar. Passa um carro, passa 2, passa 3, você fica lá esperando para uma pessoa parar ali para você atravessar. Ou então você quer sair de um estacionamento numa via principal. É uma agonia para você sair, né? Por quê? Cadê a bondade, gente? Cadê a bondade de parar? E cadê eu e você nesse trânsito? Precisamos demonstrar ali a bondade. Talvez você é daqueles que, se uma pessoa trancou, você bota logo a mão ali na buzina e dá uma buzinada, reclama, faz isso, faz aquilo outro. Eu costumo dizer: Senhor, me ajuda a ter bondade, a ter amor, a demonstrar o teu amor no trânsito. E aí até meu filho pergunta: mãe, tu esqueceu que no carro tem buzina? Porque eu não quero dar aquelas buzinas, eu não quero reclamar. Eu tento trazer essa bondade para o trânsito, porque você já percebeu que quando tem um lugar que está um caos, mas se você chega: calma, gente, vai dar certo, vamos aqui, vamos resolver. Se você vem com uma direção de bondade, você vem com uma palavra de paz, aquilo muda, não é verdade? Então, eu e você somos chamados para levar a paz aos lugares, levar a bondade aos lugares. E seja na sua casa, seja no trânsito, seja aonde você estiver. Talvez no trabalho está aquela confusão, para metas bater, e ali cada um querendo passar por cima, e talvez você
está ali naquele lugar para poder demonstrar amor. Porque quando nós estamos dando a vaga para uma pessoa, quando deixamos uma pessoa passar no trânsito, quando nós não respondemos, talvez você trabalha com público. Eita, quem trabalha com público é muito difícil demonstrar sempre a bondade, mas precisamos, porque isso é a bondade na prática. Responder, ser cordial, mesmo quando a vontade é de matar. Mas a gente está ali, Senhor, me ajuda, que eu não vou matar essa pessoa. Jesus, ele contou a parábola do bom samaritano para mostrar que o amor não é um discurso, o amor é uma atitude. Nós decidimos amar as pessoas. Amar é uma decisão. Então, se você decide amar, você vai entender que você vai amar pessoas difíceis. Você vai amar pessoas que pensam diferente de você. Mas eu decido amar. Jesus hoje nos chama para sair dessas parábolas e botar em prática. Jesus hoje nos chama a ser um bom samaritano na vida de outras pessoas. E o tema de hoje é vivendo um amor transformador. Jesus nos chama para apenas crer que o amor pode modificar o ambiente, pode modificar pessoas. E é isso que a parábola do bom samaritano nos ensina. Ele revela o quanto precisamos crescer no amor. Jesus, ele contou a parábola para dizer que sim, eu e você estamos sendo chamados para levar essa história e mostrar o amor prático, o amor que a gente fala, o amor de Jesus, o amor que você muitas vezes convida uma pessoa para dizer, olha, Jesus é amor. Aí ele olha para você e cadê a demonstração de amor? Cadê? Aí ele vai dizer, é esse homem aí que fala de um Deus de amor, mas nem revela um amor. Então, nós precisamos praticar o amor, muitas vezes antes de falar, porque as pessoas precisam conhecer a Bíblia através da sua vida. Então, hoje nós vamos descobrir 4 atitudes que revelam esse amor transformador. Esse amor que vai fazer com que eu e você, cada dia mais, sejamos transformados e iremos transformar outras pessoas. Porque é isso que nós declaramos aqui todos os domingos, que queremos alcançar todas as pessoas para Jesus. Então, para alcançar, nós precisamos demonstrar e ser de fato o amor que Jesus nos alcançou. Serem essas pessoas curadas que vão sair para curar outras pessoas. Amém? Então, você pode se unir comigo em oração. Se puder, feche seus olhos aí, para que nada tire você da sua atenção e podemos nos conectar ainda mais com o Senhor que já está aqui neste lugar. Jesus, nós agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos por este tempo de banquete espiritual. Jesus, obrigada, porque cada um aqui são filhos e filhas que se sentem amados por Ti, Pai. E assim eu peço, Jesus, que você me diminua, para que você venha crescer aqui, Jesus, para que a sua glória venha manifestar este lugar, Pai. E eu peço, Jesus, que sim, a minha boca seja apenas usada para derramar tudo que o Senhor deseja nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Então, um amor transformador é para quem, em primeiro lugar, importa-se com a dor do outro. A história começa com um homem machucado. A postulante Ruth, ela leu aqui a parábola de Lucas, que fala sobre esse homem machucado. E ela nos traz várias lições sobre isso. Lucas 10, 30 a 32 diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi espancado, passou por ele um sacerdote e depois um levita.
Ele ali não estava pedindo muito. Você percebe que este homem estava ali, talvez até sendo confundido como um morto. Ele estava ali machucado, precisando de pessoas que cuidassem dele, mas pessoas como sacerdote, como levitas, que já conhecem a palavra, pessoas que já estavam ali servindo ao Senhor, que foram para o outro lado. Eles simplesmente fizeram um olhar de indiferença. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes eu e você somos esses levitas, esses sacerdotes, que muitas vezes nós enxergamos uma pessoa na nossa família, calada, diferente, triste, mas a gente nem sequer pergunta: o que é que você tem? Você está bem? A gente sente falta de uma pessoa. Ai, faz tanto tempo que eu não vejo fulano na célula, na igreja, nos cultos, nunca mais eu vi. Ah, mas deixa, os líderes devem estar indo procurar. Quantas vezes nós agimos com indiferença? Agimos como esses levitas e como esses sacerdotes. Muitas vezes saímos e atravessamos. Por quê? Porque estamos com pressa, estamos preocupados com outras coisas, temos uma agenda muito cheia, com muitos afazeres. Esses homens, eles eram religiosos. Esses homens, eles conheciam a palavra, mas eles não estavam praticando a palavra. Religiosos, eles passaram pelos caminhos. Religiosos passam de forma indiferente pelos caminhos. Mas aqueles que estão sendo tomados pelo Senhor, tomados pelo amor do Senhor, ele não age com indiferença. Eles não agem atravessando a rua para fazer de conta que não está vendo aquilo, porque afinal, isso não é da minha responsabilidade. É possível estar perto das coisas de Deus, mas estar longe de Deus. Estar com o coração longe. É possível que você esteja aqui nas células, é possível que você esteja servindo em ministérios, é possível que você saiba de todos os versículos da Bíblia, mas talvez hoje você está com o coração longe de Deus. Mas hoje é um tempo de reconectar. Hoje é uma manhã onde o Senhor está chamando pessoas para este lugar e dizendo: eu convido você para recalcular a rota. E sim, não ser apenas um religioso, mas ser sim a minha imagem e semelhança. Quantas vezes o Senhor chama você para cuidar de uma pessoa do seu trabalho? Ah, mas essa pessoa nem crê em Deus, essa pessoa fala mal dos crentes, essa pessoa não está nem querendo me ouvir, mas você muitas vezes enxerga que ele está precisando de uma palavra, de um abraço, de um consolo, e você faz: não, ele não age igual a mim, ele não pensa igual a mim, então eu nem vou fazer isso. Mas o Senhor hoje nos chama não para estar aqui olhando pessoas, olhando identidade, mas olhando as necessidades. E vendo as necessidades como oportunidade de você apresentar esse Deus que ama, esse Deus que vai acima das barreiras, esse Deus que não está olhando sobre muros, olhando com um olhar de indiferença, mas um Deus que ama de forma incondicional. A indiferença é uma morte silenciosa do amor. Então, nós precisamos estar atentos para poder demonstrar o amor às pessoas, mesmo quando elas pensam diferente de nós, mesmo quando elas agem diferente de nós. Um amor transformador, em segundo lugar, é para quem move-se em amor na direção do outro.
Mover-se em amor na direção do outro é sair de si para refletir o coração de Deus. Lá em Lucas 10:33 diz assim: mas um samaritano viu e teve piedade dele. Mas um samaritano viu e teve piedade dele. Quando diz esse versículo, na versão original no grego, ele fala sobre compaixão. E quando fala sobre compaixão, é algo que ele sentiu de dentro, algo que veio sobre dentro, sobre as vísceras, algo bem íntimo. Então ele teve compaixão, ele não teve pena daquele homem. Ele teve uma compaixão de uma forma tão grande, que ele simplesmente enfrentou as barreiras. Porque era um samaritano com judeu. E naquela época, eles não se davam muito bem. Eles não podiam estar ali sendo tratados, sendo cuidados, tendo relacionamento. Mas aquele samaritano foi tomado de uma paixão, de uma compaixão tão grande, que ele enfrentou as culturas e ele foi cuidar, independente que ele era um judeu. Então, quando você vê uma pessoa, peça ao Senhor: Senhor, me dá compaixão. Quando você pedir compaixão, sabe, quem é mãe e pai aqui vai se saber. Quando a gente vê um filho sofrendo, um filho doente, interno, sei lá, com tantos outros sofrimentos, a vontade da gente é tirar ele dali e ficar no lugar dele, não é verdade? Quando um filho está sofrendo, você queria que ele não estivesse sofrendo e que tudo aquilo viesse para você. Porque nós somos tomados de uma compaixão. E foi isso que a palavra de Deus diz que aquele samaritano teve. Ele tomou uma compaixão muito forte através daquele homem, para aquele homem. Do jeito que, sim, Jesus, ele teve compaixão de nós. Como você tem compaixão com pessoas que você ama. Então, eu preciso agir com mais compaixão, colocar-se no lugar do outro, entender que aquela pessoa está precisando de mim. A compaixão é um impulso do céu no coração do humano. Então, eu e você, quando agimos com compaixão, nós estamos sendo envolvidos pelo amor de Jesus. E estamos numa quaresma. A quaresma é um tempo de exame, é um tempo onde você não vai fazer só um jejum de sobremesa, jejum da semana passada que foi de carne, alguns que estão fazendo jejum na segunda de 12 horas, outros 24 horas sem se alimentar. Não, a quaresma não é sobre só o jejum. Isso são práticas espirituais que vai nos ajudar a nos aproximar mais do Senhor. Mas é sim entender que você e eu precisamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Entender o que a quaresma nos ensina, que é um amor incondicional, foi uma compaixão. Você percebe que Jesus, ele se entregou numa cruz por mim e por você. Talvez você deve se olhar e dizer: poxa, se eu fosse Jesus, eu não me entregaria por mim, não. Porque quantas vezes somos ingratos? Quantas vezes nós estamos ali e esquecemos do sacrifício de Jesus? E a pergunta que aquele samaritano fez, que aquele sacerdote fez a Jesus foi: quem é o meu próximo? Ele estava perguntando ali a Jesus: quem eu devo amar? Jesus, a quem eu devo amar? E Jesus pergunta, quando ele fala sobre todo essa parábola, toda essa história, ele pergunta: e quem é o próximo? A pergunta aqui não é quem você vai servir, mas a pergunta é quem você vai amar. Você precisa amar as pessoas que estão ao seu redor. Ela vence preconceitos, ela supera diferenças e ela constrói pontes onde os outros colocam. Não vamos estar colocando barreiras, não vamos colocar rótulos nas pessoas.
vamos amar as pessoas, porque o amor constrange. E lembre, o amor é decisão. Amar é uma decisão. Um amor transformador é para quem, em terceiro lugar, envolve-se no processo de cura do outro. Envolver-se no processo de cura do outro é caminhar junto com paciência e graça. Eita, paciência e graça. Caminhar junto. Quem aqui discipula, quem é líder de célula, quem é mãe, quem é pai, que está cuidando de uma pessoa, caminhar junto com paciência e com graça é bem difícil, não é verdade? É difícil porque muitas vezes a gente orienta, porque muitas vezes a gente diz o que deve fazer, mas a pessoa vai e faz de outra maneira, faz de outra forma. Mas nós devemos entender que cada um tem o seu processo. Lucas 10, 34 diz assim: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Aqui tem um trecho muito importante, coisas muito importantes que nós precisamos entender. Quando ele derrama o vinho, ele está ali derramando alegria, simbolizando uma alegria na vida daquela pessoa. E quando ele está passando o óleo, ele está ali tratando também do espiritual. Nós enxergamos aqui que aquele samaritano não estava apenas curando ou cuidando físico daquela pessoa, mas ele estava entendendo que o processo que aquela pessoa precisava de cura era cura física, emocional e espiritual. Percebe que um ato seu não vai apenas de limpar só uma ferida, de botar um band-aid e estancar o sangue, mas é de cuidar, é de discipular, é de amar, é de fazer com que aquela pessoa enxergue a cruz, é encaminhar, é um processo de cura, uma cura total, de corpo, alma e espírito. Eu e você precisamos entender que cada ato nosso tem responsabilidade espiritual. O sacerdote e o levita, eles passaram do outro lado. Eles tiveram a intenção de se distanciar. Mas aquele samaritano, ele parou. Ele dedicou tempo, ele dedicou esforço, ele dedicou ainda mais recursos financeiros, porque levou aquele homem para uma estadia. Ele pagou 2 denários, que significava 2 dias de trabalho para aquela época. Então, ele dedicou o tempo, ele trouxe ali todo um esforço de pegar aquele homem pesado, de colocar lá na carroça, de levar para a estadia. Ele estava ali sendo uma pessoa que estava entendendo que não podia só cuidar ali da ferida dele, mas precisava dar consolo, segurança, trazer uma alegria e, acima de tudo, apresentar Jesus àquela pessoa. O óleo representa isso, o Espírito Santo na Bíblia. E eu quero já aqui convidar você, seja um bom samaritano na vida de outras mulheres. Estamos aí à porta de um concílio feminino. Talvez você tenha convidado uma mulher, convidado, e ela em outros concílios sempre disse não, e você está com vontade agora de ser indiferente, de passar para o outro lado. Jesus está chamando você para continuar o processo, de investir na vida dessa pessoa, porque essa mulher não precisa apenas de um band-aid para estancar uma ferida. Não, ela precisa de uma cura total de corpo, alma e espírito. Quem sabe não é num concílio que ela vai viver essa transformação, assim como eu vivi e tantas outras mulheres. Amar dá trabalho, não dá, gente? Quem é casado aqui sabe que amar dá trabalho. Amar é uma decisão todos os dias. Amar é uma decisão de cuidar, de estar ali, muitas vezes, se submetendo a coisas que você queria fazer depois. Ou que você deixa de fazer para cuidar do seu marido, cuidar da sua esposa. Talvez você
num sábado, assim como eu, queria ficar de pernas para cima, assistir uma Netflix, uma coisa, mas não, vai fazer um almoço especial, porque a família está ali, vai cuidar da casa com mais cuidado. Muitas vezes nós precisamos nos renunciar para demonstrar amor. E é isso que precisamos fazer. Se às vezes é difícil a gente fazer e decidir amar com pessoas da nossa casa, que amamos, quanto mais com o povo de fora, né? Aí é que é mais difícil viver com amor, com graça, com paciência. Mas nós precisamos, através dessa parábola, é isso que Jesus nos chama, para demonstrar amor onde estivermos. Demonstrar amor. Um amor transformador é para quem contagia com a prática do amor de Deus. Lucas 10, 36, 37 diz assim: qual destes foi o próximo? Aquele que teve misericórdia dele. Jesus respondeu: vá e faça o mesmo. Jesus encerra o ensinamento dizendo: vá e faça. É isso que Jesus está nos chamando hoje, para que eu e você vá e faça. Ele não diz assim, vá e fale, vá e conte essa parábola, vá e pregue, vá e cante, vá e lidere. Ele diz, vá e faça, demonstre amor, demonstre compaixão, chame outras pessoas para cuidar, seja aquele que motiva, que inspire outras pessoas a cuidar e amar. Oportunidades estão em todas partes, em todas as partes. A oportunidade de amar está lá no teu trabalho. A pessoa que senta do teu lado, que murmura, que reclama o dia todo, que fala, que diz que não aguenta mais esse trabalho, que não aguenta mais a vida. É essa pessoa que o Senhor está te dando a oportunidade para ir lá e cuidar. E lembrando que amar é uma decisão, não é merecimento. Não é simplesmente dizer assim, ela combina comigo, então eu vou amar essa pessoa, é muito fácil, né? Ela está com as mesmas ideias aqui do que eu, então eu vou estar aqui investindo nela. Não, Jesus lhe chama para amar todas as pessoas. Todas as pessoas. É isso que você diz, que são todas as pessoas. Você não precisa esperar um cenário perfeito para amar como Jesus amou. Você não precisa esperar uma oportunidade só dentro da igreja, ou só quando você for líder de célula, ou só quando você for chamado para a equipe pastoral. Quando você, muitas vezes a gente, quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Eu não cuidei porque minha agenda estava cheia, eu já estava com outras responsabilidades. E aí a gente vai trazendo justificativas para as nossas omissões. Mas Jesus hoje chama você para colocar o amor em prática. Dentro da sua casa, no seu trabalho, no trânsito. O amor é contagioso. Experimente falar sobre o amor e não só falar, agir com amor. Max Lucado diz assim: eu escolho a bondade com os pobres, com os ricos e com os que não são bondosos, porque foi assim que Deus me tratou. Essa parábola, ela revela um bom samaritano. Um bom samaritano, o verdadeiro samaritano. Essa parábola nos revela que o bom samaritano, ele não passou para a outra parte. Ele não passou, ele não atravessou, ele não fez olhar de indiferença. Mesmo quando você estava ali com outras atitudes, com outros pensamentos, andando em lugares que você não estava agradando ao Senhor. Talvez você chegou aqui neste lugar, caído, ferido, com o coração machucado. Mas Jesus não olha para você com indiferença. Jesus olha para você com um olhar de amor.
Foi esse bom pastor, foi esse bom samaritano que trouxe você para cá. Quando eu começo a olhar a minha vida, quando eu começo a relembrar, eu digo, obrigada, Jesus. Obrigada porque você não agiu como aquele sacerdote, você não agiu como aquele levita. Você olhou para mim com graça, com amor. Você respeitou o meu processo. Você me ensinou, você me lavou, você me limpou. Você te limpou e cuidou das minhas feridas. Você me levou para um lugar seguro. Você me levou e me fez conhecer um amor indiferente de que eu estava fazendo, do que eu estava pensando, de o que eu estava agindo. Jesus, ele simplesmente olhou para mim, colocou nos seus ombros e me levou para um lugar seguro. Ele lhe viu caído. Ele se aproximou com compaixão. Ele curou as suas feridas. E ele curou com um vinho da alegria. Ele lhe curou com um vinho que vai trazer sua alegria completa. Não é uma alegria momentânea, é uma alegria completa. E ele derramou o óleo sobre a sua cabeça. Ele derramou o óleo sobre a sua cabeça e ainda melhor, pagou o preço da nossa salvação. Jesus é um modelo de amor prático. Jesus, ele nos salvou, ele nos curou, ele nos libertou, ele nos guardou. Ele se envolveu comigo e com você. E hoje ele diz assim, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo que eu fiz. Quando você pensar em desistir de uma pessoa, olhe para você. Olhe para você e perceba, Jesus, ele não desistiu de você. Tiveram pessoas que oraram por você por tantos anos para você estar aqui neste lugar. Que celebra alguns pequenos movimentos de você estar vindo à igreja pela primeira vez. De você conseguir ir para uma célula. Pessoas que estão celebrando pequenos movimentos seus. Porque Jesus, ele coloca pessoas no nosso caminho para curar as nossas feridas, para nos levar para um lugar seguro, como aquele samaritano fez, para pegar você, colocar no colo e dizer o que você precisa é de um lugar que você se sinta seguro, é de uma pessoa que possa cuidar de você, e essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é Jesus. Jesus, ele não passa para o outro lado. Jesus, ele não muda a calçada quando vê a sua dor. Jesus, ele não tem nojo de você. Ele não tem pressa. Jesus, ele não está agindo conforme aqueles sacerdotes e o levita. Jesus, ele ultrapassa as barreiras. Ele se aproxima, ele cura, ele transforma, ele paga o preço por amor a você. E nesta manhã eu quero convidar você a refletir sobre esse bom samaritano. O que ele tem feito na sua vida? Como ele tem se revelado na sua vida? Nessa parábola tem 3 tipos de pessoas. Tem o ferido, e talvez você esteja se identificando com esse ferido. Com essa pessoa que está ali se sentindo abandonada, com essa pessoa que está ali se sentindo machucada, com essa pessoa que está ali sendo maltratada. Talvez você chegou aqui neste lugar se sentindo ferido por palavras, por omissões, se sentindo ferido pela vida, pelas situações. Mas existe um bom samaritano. Existe um bom samaritano que está na rua, passando agora, e está vendo que você está ferido. Um bom samaritano que não vai estar fazendo indiferença com a sua dor.
Ou talvez você se identificou com o samaritano, aquele que se doou, aquele que se entregou, aquele que parou, que pagou um preço, que está ali cuidando, mas talvez você está sem um rumo, sem um propósito, sem saber onde pegar essas pessoas que estão feridas, para onde levar. Ou talvez você chegou aqui se identificando como aqueles sacerdotes levitas, que tem se afastado, que não tem ouvido a voz do Senhor, que não sente mais aquelas coisas que você sentia de estar próxima a Jesus, de sentir o Espírito Santo falar com você, de sentir a compaixão sendo tomado por você. Não sei com quem você se identificou, mas o Espírito Santo hoje quer revelar a você. E se essa palavra faz sentido para você, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar e a refletir sobre essa parábola, a refletir sobre essas 3 pessoas, a refletir sobre o verdadeiro bom samaritano. E comece a declarar forte sobre este louvor. Nós estaremos aqui pedindo para que o Senhor coloque as suas marcas em nós. E que sejam marcas de amor, que sejam marcas de cuidado, que sejam marcas de aceitação. Esse é um tempo onde você e o Espírito Santo vão ser conduzidos agora.